Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Dons Espirituais. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes, incluindo o último Backmasking sobre dons. Quero lembrar que tudo que eu disser você deve examinar. No vídeo anterior, o vídeo parte 4, disse que contaria 3 casos reais que eu vivenciei que ilustrariam como ocorrem os problemas de escolha de ministros pelos líderes e exercício dos dons em muitas igrejas. No vídeo passado contei 2 casos e agora estarei dando prosseguimento. Antes do terceiro caso, irei falar sobre as consequências desses 2 casos e o que eles têm em comum. O que eles tinham em comum? Primeiramente, ambos não tinham o dom para o ensino. Era bem perceptível que nenhum dos dois possuía o dom para o ensino, porque, para ser honesto, as aulas deles não eram agradáveis. Ambos demonstravam despreparados para o ensino. Enquanto o irmão Y não falava nada com nada e se perdia muito no assunto, o brincalhão mais brincava, mais fazia gracinhas do que dava aula. Outro fator em comum é que demonstravam negligência, eram preguiçosos, desleixados e irresponsáveis quanto à função. Não se dedicavam a ela. Também não faziam com alegria, mas faziam por obrigação, apenas para manter o status. Outra coisa em comum é que nenhum deles se atentava para as Escrituras. E para encerrar os fatores em comum, eles não respeitavam seus limites. Em que sentido? Ambos exerciam mais de uma função na igreja, sem terem condições para isso. Analise a situação do irmão Y. Ele já exercia 2 funções na igreja antes de ser convidado para ser professor. Funções estas que continuou a exercer mesmo aceitando a função de professor, somando 3 funções. Reflita comigo agora. O irmão Y era casado, o que já é algo que demanda certo tempo de atenção diária, tinha 2 empregos, fazia mestrado e realizava 3 funções na igreja. Agora analise a situação do brincalhão. Era casado, tinha um emprego, estava fazendo doutorado e realizava 4 funções na igreja. Devemos ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos, não nos achar mais capacitados do que fomos capacitados a fazer. Reconhecer e saber respeitar os nossos limites. Por eles já terem muitas responsabilidades fora da igreja, não deveriam buscar realizar várias coisas na igreja para se manterem em evidência. Por isso que disse que o erro nas igrejas tem ocorrido por 2 vias. Esse é exatamente o erro daqueles que são chamados para exercer uma função. Aqueles que são escolhidos devem ser humildes, olharem para dentro de si, serem honestos na sua autoavaliação e reconhecerem que não têm o dom para realizar tal função, ou então que não têm condições no momento de exercê-la. Falando agora das consequências desses casos, primeiro, por não terem eles o dom e ou não terem tempo para se dedicarem no desenvolvimento deles, não os realizavam bem. Com isso, quem perde são todos os outros membros, todo o corpo, toda a igreja, pois recebem um serviço de má qualidade e de má vontade. Sempre fazemos algo com alegria e bem feito para alguém a quem consideramos superior a nós e para alguém que amamos. Se um irmão serve aos outros displicentemente e por mera obrigação, é porque não ama nem considera os outros, muito menos a Deus, mas está preocupado apenas com seu bem e com sua posição.
Outra consequência é que não só é prejudicial à igreja, como também para a própria pessoa. Quando uma pessoa se atarefa demasiadamente, além do que pode suportar, começa a sofrer com certos danos espirituais, psicológicos, físicos e sociais. Por terem muitos compromissos, acabam deixando de lado o básico da vida cristã, que é ler, examinar e meditar na Bíblia e orar. Abraçam a dita obra de Deus e se distanciam do Deus da obra. Definham-se espiritualmente. Além disso, no psicológico, são afetados pelo estresse de uma maneira incomum, podendo ser levados à síndrome do burnout e até à depressão. Esses problemas também podem ser somatizados. O irmão Y, por exemplo, quase sempre reclamava que dormia muito pouco e se sentia muito cansado. Já o brincalhão frequentemente faltava em alguns compromissos de suas funções na igreja, alegando fortes dores de cabeça. A saúde dele era muito debilitada. Quanto ao social, me refiro à própria família. Não sei dizer como eram com relação ao irmão Y e ao brincalhão, mas já ouvi casos de pessoas que ficam tão atarefadas na igreja que não têm tempo para passar com a própria família. O terceiro caso que tenho para contar é o do Prudente, assim irei chamá-lo. Prudente era solteiro, tinha um emprego, estava realizando algum curso ou pós-graduação, algo do tipo, e exercia uma função na igreja. Ademais, com alguma frequência, ele era convidado por outras igrejas para dar uma palavra ou ministrar com o louvor. Bem, ele foi chamado em sua igreja a exercer, além da que já exercia, outras duas funções. Primeiro, ele recebeu um convite para atuar em um ministério, rejeitou. Tempo depois, recebeu outro convite para outro ministério e também rejeitou. Você acha que ele rejeitou porque não tinha o dom para essas funções? Não. Em minha opinião e na opinião de muitos outros na igreja, ele tinha o dom, era muito capacitado para elas. E também não rejeitou por covardia, pois era alguém muito disposto a ajudar. Segundo ele, rejeitou essas duas funções simplesmente porque já servia a igreja em outra função, além de ter seus compromissos fora da igreja. Ele reconhecia que não daria conta de fazer tudo com a dedicação e esmero que poderia ou deveria. Com isso, pude perceber que ele não desejava status, mas apenas visava o bem da igreja, servindo aos irmãos da melhor maneira possível e dentro de suas possibilidades. Um detalhe importante é que estes três eram de uma igreja que tinha 200 membros, arredondando para baixo. É inadmissível que em uma igreja de 200 membros, certas pessoas tenham que servir em 3 ou 4 ministérios. Ou os líderes estão cometendo os erros de escolha que citei por amizade ou por interesses financeiros, ou Deus não está sabendo distribuir os dons da forma correta. E é indubitável que esta última possibilidade não é o motivo. Aliás, nem se trata de possibilidade, é impossível Deus errar. Talvez vocês devam estar pensando o seguinte: ora, mas e se dentre esses 200 membros não houver pessoas suficientes que tenham um modo de viver digno para exercer a função, ou até mesmo que não queiram exercer a função? Duas coisas com relação a isto. Primeiro, não era o caso desta igreja que citei especificamente. Esta igreja tinha uma boa quantidade de pessoas de viver digno, capacitadas, dispostas e disponíveis que poderiam ser chamadas, e não eram. Segundo, suponho que na maioria das igrejas, a maioria das pessoas não vive uma vida genuinamente cristã, lamentavelmente.
Também é verdade que muitos são idiotas, no sentido etimológico da palavra, ou seja, são individualistas, se preocupam apenas consigo mesmos e não querem servir aos outros. Contudo, mesmo diante desta realidade, dentre 200 membros, não há nenhuma necessidade de alguns terem que exercer 3 ou 4 funções, mesmo que fosse em uma congregação com 30 membros. Mediante tudo isso que foi exposto a respeito dos dons e dos casos citados, digo eu, o mais saudável seria que, excetuando o líder da congregação, ninguém exercesse mais do que 2 funções na igreja. O apropriado seria que a maioria exercesse uma única função, enquanto uma minoria pudesse exercer 2, analisando a condição de cada um. Todavia, é provável e aceitável que o líder da congregação tenha que exercer mais de 2 funções, no máximo 3, pois geralmente é preciso que esteja mais envolvido. Não obstante, como disse, é a exceção, e mesmo assim deveria ser analisado com cautela. É preciso levar em consideração se a pessoa é casada, se tem filhos, se trabalha e que tipo de trabalho exerce, se é um trabalho mais suave ou mais desgastante, se está estudando, cursando ensino superior, pois, como apresentei nos casos, não é possível alguém que tenha uma esposa, talvez filhos, uma família se dedicar, que tenha 1 ou até 2 empregos e ainda está ingressado no ensino superior, tenha condições de exercer 3, 4 funções na igreja. Resultado disso é que ele não conseguirá fazer nada bem feito. Como disse certa vez o pintor francês Nicolas Poussin, o que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Não há por que um membro querer fazer todas as funções do corpo, ou mesmo muitas, mas deve fazer aquilo que lhe cabe fazer. Por exemplo, os olhos, além de ver, não podem querer ouvir e mastigar um alimento. Os olhos não têm este dom. E quero ressaltar que isso é apenas uma opinião pessoal minha. Você pode muito bem discordar disso. Antes de encerrar, quero recomendar mais uma canção chamada City on the Hill, traduzindo Cidade no Monte, da banda estadunidense Casting Crowns. Deixarei abaixo na descrição o link que irá direcioná-lo ao vídeo que tem esta canção com a letra legendada em português. Encerro com uma fala do profeta Jeremias, que no capítulo 48, versículo 10 de seu livro diz: Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Por aqui encerro definitivamente a reflexão sobre o tema Dons Espirituais. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.